Olá, iniciaremos a apresentação do projeto da disciplina de Sistemas Digitais. Os integrantes do grupo são Alami Martins Nóbrega e Igor Alexandre Steff, e o tema escolhido foi o desenvolvimento de uma calculadora raiz quadrada. A operação raiz ela é muito utilizada em processamento de sinais e imagens. É uma operação que também ela está presente não só em calculadoras complexas e calculadoras científicas, mas também em calculadoras simples que acabamos usando no dia a dia. A operação raiz quadrada não é uma operação direta igual soma e subtração. Sendo assim, ela requer um custo computacional maior. Daí surgem algumas discussões quanto ao hardware que vai ser utilizado na operação. O mais comum está relacionado ao contraste entre, entre a área do circuito e o tempo de execução, já que alguns componentes requeridos para a execução da operação são multiplicadores, somadores, registradores de deslocamento, entre outros. Falando sobre a operação raiz quadrada em termos de descrição de hardware, é necessário utilizar a parte matemática para elaborar algoritmos que sejam capazes de obter o resultado desejado dentro de uma série de limites impostos por um projeto. A base matemática do algoritmo de raiz quadrada é a desta equação, em que Q é o quadrado mais um resto R é igual ao número A. Quando a raiz quadrada é exata, o resto é nulo. Através dessa equação, são traçadas estratégias para a resolução do problema. Algumas delas serão citadas no decorrer da apresentação. Em relação à descrição de hardware, a equação nos mostra que o número Q possui metade dos bits do número A. Assim, podemos associar que cada par de bits de A é gerado por um bit de Q. E a partir daí é possível desenvolver a ideia de encontrar a raiz quadrada do número de A. Para fins de identificação, A é o radicando, Q é a raiz quadrada de A e R é o resto. Os algoritmos citados neste trabalho são iterativos. Isso quer dizer que os valores tanto de Q e de R são atualizados a cada iteração até que se chegue ao valor desejado. Existem dois tipos principais de algoritmos: algoritmo com restauração e algoritmo sem restauração. Ambos consistem na verificação do valor do resto parcial da iteração anterior e na execução de algumas operações com valores deslocados de A, raiz quadrada parcial e também valores deslocados do próprio resto parcial. Com os valores que foram determinados, o valor de Q é reajustado, acrescentando-se à direita 1 ou 0 de acordo com o sinal de R, ou seja, o sinal do MSB. Se for 1, R é negativo, se for 0, R é positivo. Aqui ao lado temos um código implementado em C++. Este código será explicado logo mais. Porém, podemos verificar que, primeiro, é executada toda uma série de operações para calcular o valor de R. E ao final, com esse valor de R calculado, nós determinamos o valor de Q, acrescentando a ele 1 ou 0 em sua direita. Uma das diferenças entre as implementações do tipo restoring e non-restoring é que as do tipo non-restoring possuem uma verificação ao final da execução do algoritmo, para o caso do último resto parcial ser negativo, enquanto que na implementação do tipo restoring, essa correção é realizada a cada etapa por meio de uma restauração, de modo que o valor do resto parcial seja sempre positivo para a próxima iteração. Então conseguimos visualizar aqui, nessa implementação em C, que ao final do loop, temos uma verificação se o valor de R é negativo, e caso seja, há uma correção. Bom, na imagem podemos observar uma função feita em C++ chamada square_root, que recebe um número D, um signo D,
e o inteiro R, que é uma referência, é uma variável de referência. A função ela se desenvolve através de um for, em que é uma contagem de 15 até zero, ou seja, dá o total de 16 iterações. Observe que a variável Q, a variável R, elas foram criadas e inicializadas com o valor zero. Elas vão receber as atualizações dos valores de raiz quadrada parcial e resto parcial, respectivamente. Durante a realização do loop, o valor do resto parcial é verificado. Se o valor é positivo, ocorre uma subtração no seu valor. Se o valor é negativo, ocorre uma soma. Os valores com as quais essas operações são realizadas serão determinadas por deslocamentos do número D, R e Q e operações bitwise for e end. Bom, determinado o valor do resto parcial da iteração, se este valor for positivo, vai ser acrescentado o bit 1 à direita de Q. Caso contrário, será acrescentado o bit 0. Esses valores eles vão se atualizando conforme a operação vai se desenvolvendo até o final do loop. Como esse algoritmo não é um algoritmo de restauração, pode ser que no final, o último valor, o resto parcial seja negativo. Daí vai ser necessário fazer uma correção. Essa correção vai ser feita baseada no valor da última raiz. Após todos os passos, o valor de Q é retornado e o valor de R é retornado pela referência. Falaremos um pouco agora sobre a implementação do tipo Restore. Então, como é executado este tipo de implementação? O algoritmo ele toma pares de bits iniciando pelo bit mais significante, ou seja, da esquerda para a direita. E é por isso que é interessante que o número de bits do número que se deseja calcular a raiz quadrada seja par, pois o algoritmo é executado pegando de par em par. Ao tomar este par, é realizado a subtração do par pelo valor de teste. Este valor de teste para para todas as iterações, para todos os valores de K, consiste em quantos zeros forem necessários à esquerda, todas as raízes parciais calculadas até então e os bits 0, 1. Será demonstrada a implementação deste tipo de algoritmo e será possível visualizar como se comportam os valores de teste. Então, ao final da subtração, teremos um valor de resto parcial, chamado RK. Se RK for menor do que zero, então a nossa raiz quadrada parcial, Q de K, receberá zero e é necessário restaurar o valor do resto para a próxima iteração, visto que o algoritmo tem como ideia sempre manter o valor do resto positivo para a iteração seguinte. Caso o valor de RK seja positivo, Q de K recebe 1 e o algoritmo segue para a próxima iteração, pois o valor do resto já é positivo. Então vamos acompanhar a implementação do algoritmo Restoring para calcular o valor da raiz quadrada de 169, cujo valor é 13. Então, tomamos o primeiro par e colocamos o primeiro caso de teste. Como não tem nenhum valor de raiz quadrada parcial calculado até então, utilizaremos o par 0, 1. Então, fazemos a subtração e encontramos 0, 1 para valor de resto parcial. Como o resto parcial é positivo, Q de K então agora recebe 1.
Então temos aqui o Q agora sendo 0, 1 e o valor do resto 0, 1. Continuando o algoritmo, nós tomamos o novo par. Então, mantemos o resto 0, 1 e tomamos o novo par e aplicamos o teste. O teste consiste em quantos zeros forem necessários à esquerda, todos os valores de raízes quadradas parciais calculados e o par 0, 1. Então temos aqui o par 0, 1, só foi calculado uma raiz que deu 1 e o zero à esquerda. Então fazemos a subtração e encontramos o valor 0,001, que é positivo, portanto Q de K é 1 e mantemos o resto, não precisa ser restaurado. Continuando o algoritmo, nós pegamos um novo par e colocamos à direita do resto. Subtraímos de quantos zeros à esquerda forem necessários, todos os valores de Q calculado até então, que no caso é 1, 1, e o par 0, 1. Ao fazermos a subtração, vamos encontrar que este R de K é menor do que zero, portanto Q de K recebe 0 e o valor de R de K deve ser restaurado para o R de K anterior, que é exatamente 0,0010. Aqui podemos visualizar o novo par mais o resto restaurado. O novo par é o 0,1 e o resto restaurado é 0,00110, que é o resto da iteração anterior. Vamos testar este valor subtraindo do valor de teste da iteração, que é, mais uma vez, tantos zeros quanto forem necessários à esquerda, todos os valores de raízes parciais calculados até então, ou seja, temos 0, 11 e 0. Este zero à esquerda pode ser desconsiderado, então ficamos com 1, 1, 0. Então, 3 zeros à esquerda, 1, 1, 0 e o par 0, 1. Ao realizarmos a subtração, encontramos o valor de 0. Como RK é maior ou igual a 0, então adicionamos em Q o valor 1. Não temos mais pares para continuar tomando, então finalizamos a execução do algoritmo. O resultado final foi de que Q é igual a 13 e o resto é igual a 0, o que acontece como esperado. O circuito sequencial ele foi feito de duas formas, um possuindo máquina de estados e o outro sem a presença de máquina de estados. No circuito em que não havia presença de máquina de estados, utilizamos muitos blocos if e else para separar as condições exigidas antes de prosseguir para a próxima etapa do algoritmo. Esse aqui, por exemplo, é o fluxograma do circuito sem a presença de máquina de estados. Podemos perceber várias ramificações. Já no circuito em que a máquina de estado foi utilizada, percebemos uma leitura mais fácil do código desenvolvido. Vale destacar que a condição central da execução do algoritmo é de que o número de iterações deva ser igual à metade do número de bits do número que se deseja calcular a raiz quadrada. A é o número a ser calculado. S é a raiz quadrada de A e R é o resto da operação. A condição central é que o número de iterações deva ser igual à metade do número de bits de A. Aqui nós temos o fluxograma de como se desenvolve o algoritmo sem a máquina de estados, e aqui temos o fluxograma de como o circuito se desenvolve com máquina de estados.
um modo ocioso, calculando e finalizando. No modo ocioso, há um reset em tudo, onde todas as variáveis estão prontas para assumir novos valores. O calculando é ver-se em que parte do ciclo se está, quais dos 16 ciclos se está. E no finalizando, todos os valores, nós não temos um próximo estado e todos os valores estão indisponíveis para o cálculo. Para que possa haver um novo cálculo, é preciso voltar para o momento ocioso, para que todos os valores sejam resetados e assumam o valor zero. No circuito combinacional, não há necessidade das entradas de clock e reset, uma vez que as conexões são todas realizadas entre os componentes desenvolvidos para a realização da operação. Ao lado do texto há uma imagem mostrando como foi desenvolvida a entidade deste circuito combinacional, e veja que ela possui uma entrada e duas saídas. Uma entrada A, que é o número a ser calculado, do tipo stdlogic vector de 32 bits, uma saída S, que é a raiz quadrada de A, e R, que é o resto da operação. Observe que S possui metade do número de bits de A. Para este circuito combinacional, a operação foi dividida em dois blocos. Uma parte encarregada de gerar o resto parcial e a segunda parte encarregada de gerar a raiz quadrada parcial, R de K e Q de K, respectivamente. Em cada operador foram utilizados componentes menores, sendo que o operador R utilizou todos os três componentes menores utilizados. São eles: deslocador 2 bits à esquerda de R, ou seja, desloca o valor de R 2 bits à esquerda e armazena para uma operação, deslocador de N bits à direita e deslocador 2 bits à esquerda de Q. Cada componente possui uma peculiaridade que poderá ser melhor visualizada no código com o link presente em anexo ao final da apresentação. Todas as conexões foram realizadas utilizando o Loop Generate. Foi criada uma matriz para armazenar os valores de R parcial e Q parcial de cada iteração, de maneira que sempre a operação seguinte tivesse acesso ao valor resultante da operação anterior. E assim foi desenvolvido o circuito combinacional. Test Bench. Foram desenvolvidas duas test benches, uma para o circuito paralelo e outra para o circuito sequencial. Nas test benches foram utilizados um for loop e uma matriz de stdlogic vector para armazenar os casos de teste, que são números de 32 bits. No caso do circuito sequencial, o for loop é duplo. O primeiro for coloca os valores de teste na entrada do circuito e o segundo loop são 25 ciclos de clock, que são mais do que o necessário, já que a operação raiz quadrada utiliza 16 ciclos, para que a operação seja realizada até a entrada do novo caso de teste. No circuito paralelo, há apenas um for loop que coloca os valores de teste na entrada do componente para ser calculado. Os números testados foram gerados aleatoriamente pelo código em C++ presentes neste link. Na test bench do circuito sequencial, observamos aqui que foi criada uma matriz contendo todos os números de teste, contendo 15 números, ou seja, indo de 0 a 14 nos índices.
e foi utilizado um for loop indo de 0 a 14 e um outro for loop indo de 20 a 0, contendo, portanto, 20 ciclos de clock, que são mais do que necessários para que se obtenha o resultado da raiz quadrada do número que foi colocado no componente pelo primeiro for loop e, portanto, é assim que é processado os casos de teste na primeira test bench. Na segunda test bench do circuito combinacional, há apenas um for loop que coloca os 15 casos de teste na entrada dos componentes a cada 10 nanosegundos. Para iniciar a nossa test bench, para os valores de teste, decidimos utilizar valores aleatórios gerados pela função rand do C++ e limitado até o número 2048. Então, como fazemos? Primeiro, executamos o script que roda o programa que gera a nossa test bench. Copiamos os valores gerados, vamos no arquivo da test bench. Este arquivo é do código em paralelo. Retiramos a vírgula no número 14, corrigimos a indentação, salvamos o arquivo e executamos o script que roda e gera a forma de onda da test bench. Coletamos os números, damos uma cor especial ao número, organizamos os valores e colocamos todos para serem decimais. Pegamos os valores e visualizamos. Observamos que os valores gerados estão corretos, são valores todos menores que 2048 e para os valores em que há dúvida, basta fazermos a subtração do valor do número pelo resto e aí obteremos uma raiz quadrada exata. Por exemplo, 71 menos 7 dá 64, que tem como raiz quadrada 8. A test bench foi organizada de maneira que fossem geradas números que possuem raiz quadrada inexata e números que possuem raízes quadradas exatas e que eles se alternassem. Conseguimos observar isso através do resto. O primeiro número gerado foi 1132, o segundo número gerado foi 1089, que tem raiz exata. O terceiro número não tem raiz exata, o quarto tem, o quinto não, o sexto sim, e assim por diante. E observamos a alternância entre restos zero e restos diferentes de zero. Para o circuito sequencial, o procedimento é o mesmo. A diferença é que nas formas de onda estarão contidas os valores de clock e de reset, além, é claro, do número, da raiz quadrada e do resto. Nós vemos as duas imagens dos resultados, tanto do circuito combinacional quanto do sequencial. Os números de teste, eles alternam entre valores que possuem a raiz exata e valores que possuem a raiz inexata. Como aqui vemos a raiz de 1953, aí temos 17 sobrando. Aqui é de 100, aqui resta 1, aqui resta 0, aqui resta 48. Isso acontece em ambos os circuitos. No combinacional, na saída, não há presença nem de clock, nem de reset. O tamanho do vetor de saída é a metade do vetor de entrada. Bom, no sequencial, a gente também percebe, foi feito aqui, foi usada a mesma test bench, só que para um
Temos um com a presença de máquina de estados e o outro sem a presença de máquina de estados, mas a teste bench é a mesma. O cálculo da raiz quadrada foi realizado com sucesso nos três tipos de implementação, sendo validados por diferentes casos e valores presentes na teste bench. Os circuitos sequenciais finalizam a execução do algoritmo em 16 ciclos de clock, com a implementação com máquina de estados e sem máquina de estados. Já o combinacional, ele finaliza quase que instantaneamente na simulação. Claro que numa situação real existiriam os atrasos de propagação, mas ambas as implementações elas desempenham conforme o esperado. O algoritmo implementado não utiliza multiplicadores. A maior parte dele são de operações, se concentra em somadores e deslocadores. Como o cálculo da raiz quadrada não é uma operação direta, pode-se concluir que o algoritmo é eficiente.